tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Rosana. Bora esperar aí. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, boa tarde. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas lives, 7 chaves para abrir as portas do teu casamento. Essas lives, elas foram criadas para você que às vezes não tem condições de pagar um terapeuta, uma terapia de casais, não tem alguém que te ajude, que te oriente na realidade sobre casamento, sobre a vida. Nós estamos fazendo uma série de lives toda semana, de segunda a sexta-feira, para te ajudar em relação a posições no casamento. Nós já tivemos 2 lives, hoje é a live número 3. Vale lembrar que a live de hoje é um tema onde tem muito tabu. E para quem não me conhece, eu sou o pastor Antônio Silva, sou casado há 34 anos com a pastora Lila e temos muitos filhos, alguns agregados, netos, bisnetos, e a gente penou muito para chegar até onde chegou. E a gente apanhou muito também para manter um casamento de 34 anos. E eu quero te mostrar algumas coisas que fazem parte para que você tenha um casamento, literalmente um casamento de paz, um casamento que dure, porque os números são assustadores. Nós tivemos ontem mesmo no retiro, eu falei sobre isso. Os números são assustadores. Dentro da igreja existe pornografia, existe traição, adultério e principalmente divórcio. E qual é o motivo que tem levado tanta gente ao adultério, tanta gente ao divórcio, tanta gente à pornografia? E é preciso aprender um pouco sobre o que é casamento no mundo de hoje. O que é o casamento no mundo atual? Por mais que você fale que o casamento é o mesmo, não é, o mundo mudou. Ah, eu não tenho que mudar. Ou você muda ou você morre. E é possível mudar sem quebrar princípios. E hoje eu quero falar sobre um tema, a chave de hoje é sobre sexo no casamento. Essa palavra eu acho que até vai ser bloqueada, eu nem sei se vai conseguir deixar essa live no ar, porque eu vou tentar não falar muita coisa, porque tem coisas que se eu falar como pastor vão me criticar. Se eu falar como terapeuta também vão me criticar. E algumas palavras podem até derrubar a live, mas você que está aqui, aproveita. Hoje eu quero falar de um tema que muita gente vai torcer o nariz, pula a página, muda de canal, mas que é essencial para a saúde do teu casamento. Eu quero deixar bem claro para você aqui que não existe casamento sem sexo. Não existe casamento sem intimidade. E a intimidade ela vai muito além do sexo. O sexo só é a comprovação da intimidade. Sexo no casamento eu já adianto. Se você é muito moralista, se você é muito santo, essa live pode te incomodar. Porque se te enfiaram um tabu na sua cabeça, porque prazer sexual, quando vivido na aliança do casamento, não vem do céu, eu lamento te dizer, mas o sexo foi criado por Deus. E detalhe, muita gente às vezes fala, não, mas sexo foi criado por Deus para multiplicação. Ei, tem uma coisinha feita na mulher que só serve para uma coisa. A ciência diz que não serve para mais nada. É só para ter prazer, para mais nada. Embora o sexo o sexo tem vários motivos, mas neste caso eu vou te dizer uma coisa, é simplesmente. Então, se você não está preparado para ouvir uma verdade, é melhor você nem assistir a live, tá certo? E eu vou dizer uma coisa, o sexo quando vivido dentro do casamento, ele vem do céu. Sexo é uma criação por Deus. E, bom, e depois da live 1, onde eu disse para você que para ter as 7 chaves, a primeira chave é você arrumar a casa com a confissão, arrependimento, que você viu lá na live 1. Para quem não quer, eu estou colocando todas as lives lá no YouTube, para depois você assistir as 7 seguidas, né? E a live 2, reativar a linha direta com o céu através do poder da oração. Hoje a gente precisa falar de algo que, infelizmente, muitos casais cristãos, pelo menos a maioria dos casais que eu atendo, estão deixando de lado ou estão vivendo de maneira insatisfatória. A intimidade sexual, ela é como se fosse
um termômetro. Tem gente que fala assim, sexo não é a coisa mais importante do casamento. Vamos lá? Vamos pegar os dois principais motivos hoje responsáveis por divórcio. O que mais causa divórcio hoje, de uma lista de 10, está no topo: dinheiro e sexo. Os homens reclamam da falta, diz que não tem, depois que casa tem até piada, você já deve ter ouvido alguma piada, que se você pensa em fazer sexo, não casa, porque depois que casa, esquece. Faz antes tem gente que prefere fazer antes de casar, que depois que casa é sempre uma dor de cabeça, é sempre um problema, é sempre uma coisa, sempre tem uma desculpa para não fazer. A média, segundo pesquisas, de quem é casado, quanto mais tempo, mais difícil fica, menos faz. E isso tem levado muito. Aí alguém pergunta, mas por quê, pastor? É simples, porque nós crescemos ouvindo que sexo é pecado, é sujo, que sexo é só para procriar, que é algo carnal que a gente tem que suportar dentro do casamento. Tem mulheres que odeiam fazer isso. Tem homem que para fazer é um sacrifício. Isso é pura bobagem. Isso é uma mentira que Satanás contou para você e esparramou no meio para que ele roube a sua intimidade, a sua alegria e aquilo que Deus projetou para o casamento, que é a paz, o respeito, a admiração, a segurança, o amor. Tudo isso passa pelo sexo. Eu vejo casais que se amam, oram juntos, se esforçam no dia a dia, mas na cama vira um campo minado, um cemitério. Não tem toque, não tem desejo, não tem entrega e não renova a paixão. Eu vou te dizer uma coisa para você. O termômetro do casamento é o sexo. Porque se tiver crise financeira, não tem sexo. Se tiver problemas na família, não tem. Se tiver insatisfação, não tem. Então, se não tem, tem algo errado. Um casal normal que vive a plenitude do casamento, tem sexo frequente. Se não tem, tem problema de saúde, tem problema financeiro, tem problema pessoal, tem mágoa, tem mancha. Alguma coisa tem de errado. É impossível um casal que se ama, um casal que está casado, que foi aliançado por Deus, não ter frequentemente relações. É impossível. Então, se você está vendo essa live e vai dizer assim, não, aqui em casa é de vez em quando. Então, é de vez em quando que você tem casamento, porque o resto você não tem casamento. Você pode ter um negócio, você pode ter um contrato, você pode ter um parceiro, você pode estar no casamento pelo motivo que for, mas você não está pelo motivo que Deus fez o casamento. Ponto. Qualquer pessoa que te falar o contrário, tanto que a Bíblia tem um livro inteiro, a Bíblia aqui, essa Bíblia aqui, tem um livro inteiro sobre questão de intimidade, de amor, de paixão e de sexo. Um livro inteiro, não é um versículo. Fora os outros versículos que se comentam, fora os outros textos que falam sobre isso. É um livro inteiro, e esse livro chama Cantares. Qualquer pessoa que te dizer que o livro de Cantares, a esposa é a igreja e o esposo é Cristo, está mentindo ou ele foi mal informado. Porque esse livro é puramente carnal, é puramente a relação de um homem e de uma mulher. Está ali para te dar o exemplo de como ser marido e de como ser esposa. Você consegue entender? Então, só que o problema do sexo é que o sexo não começa na cama. O sexo não começa no quarto. O sexo começa na porta da sala. O sexo começa na porta da cozinha. Ele começa com um bom dia, quando acorda. Como foi sua noite? Como que você passou o dia? Como que você está? Ele começa assim. Então, sem toque, sem desejo, sem entrega, não tem sexo. Quando o sexo esfria, todo o resto do casamento sente. É como se fosse, digamos assim, um motor de um carro. Vou dar um exemplo. Eu gosto de carro, então eu vou dar um exemplo de carro. É como se fosse um motor. Entenda uma coisa. Se o motor não funciona, por mais que a lataria esteja bonita, por mais que os pneus estejam calibrados, o carro não anda. A não ser que anda a trancos e barrancos. Olha o que a Bíblia diz lá em Provérbios, no capítulo 5, do verso 18 ao 19. Está aqui. Provérbios 5, 18 e 19.
Seja bendito o seu manancial. Alegre-se com a mulher da sua mocidade. Seja ela para você como a corça amorosa e a gazela graciosa, que os seios dela, tem isso aqui, está escrito aqui, ó, que os seios dela sempre o fartem, e seja você sempre arrebatado pelo amor dela. Você entendeu? Você entendeu esse versículo? Vê se tem alguma coisa de espiritual nisso. Tem. Veja se tem alguma coisa humana nisso. Tem. Vê se tem alguma coisa de alma nisso. Tem. Eu sempre digo que o casamento, ele envolve corpo, alma e espírito. E o sexo, ele não é só carnal, o sexo é espiritual. O sexo alimenta a tua alma. O sexo alimenta o teu corpo. Então, se você percebe que a palavra de Deus não tem vergonha de falar sobre prazer, e eu nem peguei o livro de Cantares, peguei o livro de Provérbios. Fala sobre seio da esposa, da mulher. Fala sobre prazer, de você ter prazer com aquilo. Não é vergonha você falar sobre isso. Entenda uma coisa, fala de prazer, fala de desejo, de seios fartos, de arrebatamento. Deus não é um estraga-prazer. Deus não iria fazer isso tudo para que você não tivesse prazer. Entenda uma coisa, o sexo pode ter 1001 funções, mas a principal dela é ter prazer. Se você, mulher, não está tendo prazer, as pesquisas dizem o seguinte, que o segundo maior motivo para divórcio é sexo. E o que envolve isso? Para as mulheres, reclama da qualidade. A maioria das mulheres reclama que não tem o sexo, é indiferente depois do casamento, elas não têm prazer, elas não chegam lá, elas não sabem o que é orgasmo. E algumas mulheres não fazem ideia nem que seja um squirt, não faz ideia do que é um sexo oral, não faz ideia de nada. É apenas, para alguns, acha que sexo é deitar, tirar a roupa e aquilo ali. Tem coisas aqui que eu não vou poder falar, mas eu quero te dizer que no final dessas lives eu vou fazer um e-book. E no e-book eu posso falar o português claro, sem medo de ser derrubado por live. Vou te falar o que pode, o que não pode, como pode, vou te dar dicas de todas as formas, para você entender a importância do prazer na sua vida. Deus é o inventor do prazer, foi Ele que inventou prazer. Quando Ele fez o homem, quando Ele fez a mulher, foi para os dois terem prazer, foi para chegar lá. A palavra correta foi para gozar mesmo. Foi para ter orgasmo, foi para ter êxtase. Foi para ser a melhor coisa que se pode ter numa vida. É um momento de refrigério, é um momento de descanso, é um momento de relaxamento. Sexo envolve todos os músculos do corpo. Sexo envolve... Entenda uma coisa, a tua alma, se estiver abatida, com isso ela deixa de ficar. E quando você não faz, eu sempre digo o seguinte, olha só, na live 1 nós comentamos sobre... A gente falou sobre uma questão de culpa e responsabilidade. Você entendeu? E eu quero frisar para você aqui hoje sobre o que eu falei lá, porque isso aqui é muito importante. Muito, mas muito importante. Tá? Muito importante. Eu quero que você entenda o seguinte. Preste bem atenção. Existe um detalhe que todos querem ter um casamento feliz. Todos. Muitos precisam de uma nova aliança, de refazer o casamento, de ter um casamento. Mas só quem deseja verdadeiramente uma transformação, com o coração voltado para Deus, o alcançará. Entenda uma coisa, você pode até não ter culpa pelas circunstâncias que trouxeram você até onde você está. Você pode até não ter culpa pelo teu casamento, como o teu casamento está hoje. Você pode até não ter culpa pelo seu fracasso financeiro. Você pode até não ter culpa por ser traído. Você pode até não ter culpa por trair ou por ser traído. Mas, até porque a palavra diz, está lá em Romanos 3:23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas, contudo, você certamente tem responsabilidade de escolher, a partir de hoje, um caminho de fé, de obediência, de prazer, de felicidade no seu casamento. Entenda? Lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 3, diz assim, ó,
A cada um foi dada a medida de fé, para buscar uma vida que honre a Deus, que honre você, que honre a sua família, que honre a sua igreja. Você está entendendo? Então, quando eu digo eu não tenho culpa, tudo bem, você não tem culpa do seu casamento não ter mais intimidade. Mas será que você não tem responsabilidade? Entenda uma coisa, quem é traído nunca tem culpa se o outro traiu. Nunca, em nenhuma hipótese, alguém vai ter culpa de ser traído. Mas será que não tem responsabilidade? A pergunta que eu faço é essa. Você não tem culpa de ter sido traída. Você não tem culpa de ter sido traído. Você não tem culpa se o seu casamento não está bem. Você pode não ter culpa se a sua vida não está legal. Mas será que você não tem responsabilidade nenhuma nisso? Será que não é a responsabilidade da omissão? Será que você não transgrediu nenhum mandamento? Será que você não pecou contra Deus e contra o homem? Será que você não está vivendo iniquidade? Ou talvez permitindo a transgressão, permitindo o pecado, permitindo a iniquidade? Então, antes de você dizer isso, eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda o seguinte, que Deus criou o sexo. Ele criou essa maravilha para ser vivida dentro da segurança do amor, dentro da segurança do casamento. Eu vou te dizer uma coisa. Antes que alguém me pergunte assim, que sempre alguém me pergunta, pastor, o que que pode, o que que não pode no casamento? A Bíblia responde, não precisa de pastor nenhum responder para você. Qualquer coisa que esteja aqui, que está dizendo aqui diz que qualquer sexo fora do casamento ou que envolva uma terceira pessoa é proibido, é pecado. Você consegue entender? Qualquer coisa que esteja... Entenda bem. Então, preste bem atenção. O que não pode, olha só o que não pode. Qualquer coisa fora do casamento, qualquer posição, qualquer tipo de sexo, com quem, maneira, onde, lugar, se for fora do casamento, é pecado. A Bíblia condena. Pastor, e o que pode? Qualquer coisa que seja entre vocês dois dentro do casamento. Desde que seja de comum acordo. Ponto. Nenhum pastor, nenhum ministro, nenhum ser humano tem a capacidade ou autoridade para dizer para você o que pode ou o que não pode. Ele vai achar o que ele acha. Eu posso dizer assim, tal coisa não pode, tal coisa não deve. Paulo, sempre que ele ia explicar, ele falava assim, diz eu, não o Senhor. Outra hora ele falava, e diz o Senhor. Então, eu posso, Antônio, eu posso dizer assim, na minha opinião, fazer tal coisa não é correto. Fazer tal coisa não vale a pena. E te dar alguns motivos, mas eu dizer que aqui proíbe é mentira. Porque aqui não proíbe nada, desde que o seu leito seja sem mácula. Ponto. Tem mácula no leito? Tá errado. Ponto. A Bíblia diz. É fora do casamento? Tá errado. Não há justificativa para isso. Nós estamos falando aqui de sexo. O tema da live hoje é sexo no casamento. Qualquer coisa que tiver fora do casamento, questão sexual, tá fora. A Bíblia condena. Então, Deus, eu vou repetir, Deus é o inventor do prazer. Ele criou essa maravilha para ser vivida. Muitos casais, eles erram ao separar a intimidade sexual da intimidade emocional e espiritual. Entenda uma coisa, sexo é espírito, sexo é alma, sexo é prazer. Consegue entender? Então você precisa entender. Acha que, eu disse no começo, para quem está chegando agora, o sexo não começa na cama. É por engano. O sexo no casamento começa no bom dia, meu amor. No elogio durante o dia, durante a semana. Você está entendendo? O sexo, ele começa no cafuné, no sofá. É no toque, é na conversa, é na presença que começa. O termômetro do casamento é o sexo, mas o termômetro do sexo é uma coisa que às vezes você não faz mais. O beijo. Eu tenho vários vídeos no meu perfil que eu falo sobre o beijo. E não é beijo bitoquinha, não é beijo selinho. Tem casal que vive tão bem, são tão amigos, que é beijinho. Oi, amor, tudo bem? Cheguei. Oi, amor, cheguei. Amor, tô indo. Amor, tchau. E só fica nisso.
Vocês não passam de dois amigos. O dia que esse cara achar uma mulher que coloca, que depele, você já dançou. O dia que essa mulher achar, aí você vai falar o quê? Não tem caráter, é falta de caráter. Se tivesse caráter, não traía. Ei, não estou aqui para questionar se tem ou se não tem. Talvez você não tenha culpa, mas você vai ter responsabilidade. Entenda uma coisa, se você querendo ou não, o pecado pode ser culpa do outro, mas também é sua responsabilidade no casamento. A Bíblia diz que o esposo é santificado pela esposa e a esposa é santificada pelo marido. Entendeu o nível de responsabilidade? Você que perguntou aqui, até que nível eu tenho responsabilidade? Total. Você está num casamento, você é responsabilidade. E a responsabilidade pode ser por omissão. Vou dar um exemplo. Pornografia. A pornografia, eu tenho um livro sobre isso. No meu livro Recomece e Conquiste, eu falo sobre questão de pornografia. E eu não falo da pornografia para o viciado. Porque ninguém admite que é viciado em pornografia. Todo mundo que eu trato em terapia, a primeira coisa que ele fala, eu começo a conversar com ele. Não, eu não sou viciado. Eu vejo, pastor, de vez em quando. É que eu tô vendo, eu vejo como que começa? Para apimentar a relação. E ninguém começa a pornografia direto no pornográfico. Primeira pessoa vê um sensual. Ele vai ver um filme sensual para apimentar a relação. É algo sensual. 50 tons de cinza. Né? Olha que maravilha. Um filme que passa na TV aberta. Um filme que milhões e milhões de brasileiros cristãos assistiu. É só para quê? É para apimentar a relação. Depois que ele está num filme sensual, ele quer... A dopamina já não é a mesma, o desejo já não é a mesma, ele já acostumou. Ele já acostumou com aquilo. Ele quer algo mais erótico, algo mais picante, algo mais forte, mas nada imoral, pelo amor de Deus. É só erótico. Mostra a sensualidade, mostra só a silhueta de um casal. E quando ele percebe, ele está no pornográfico. Quando ele sai do pornográfico. E quando vai para o pornográfico? É o fim de carreira? Não. Ainda não é. Ainda não é o fim de carreira. Porque depois do pornográfico, aí ele quer swing. Aí ele quer lesbianismo. Ele quer homossexualismo. Isso casais héteros. Eu estou falando de gente hétera. Aí ele quer swing, troca de casais, gangbang e uma série de coisas que dá até asco de falar aqui. Eu não posso falar aqui porque eu falo lá no livro, eu falo no e-book. Mas eu mapeei 20 princípios para você que é casado identificar em que nível o teu marido está, em que nível a tua mulher está. 20 níveis, e eu te falo por experiência, por estudo e pela palavra. Eu te falo o que acontece, o porquê que acontece, o porquê que a maioria das pessoas tem isso. Entendeu? Então você começa, é um processo. E a pessoa que está viciada, olha só, viciada em pornografia não tem cara de viciado. Tem pastor viciado em pornografia. Tem diácono, tem presbítero, tem irmã do círculo de oração viciada em pornografia. Se você confrontar, ela vai falar, não sou viciado, eu só vi, mas eu paro a hora que eu quiser. Você consegue entender? Então a intimidade acaba quando você pare de buscar no outro e vai buscar fora. Qualquer coisa que você coloca no teu casamento, que seja uma terceira coisa, uma terceira pessoa, o seu cordão de 3 dobras, ele tem que ter apenas você, o teu cônjuge e Cristo. Ponto. Saiu disso, é fracasso na certa. Então, só que a intimidade, ela começa por negligência. Você falha não na culpa, mas você fala pelo pecado da omissão. Você falhou, a sua responsabilidade foi porque você permitiu que o teu marido visse a pornografia no início e hoje você está reclamando porque ele está exagerado. É a mesma coisa de você dar comida pro teu filho, vai dando comida, vai dando comida, vai dando comida sem medida, aí depois você reclama da obesidade. Você vai reclamar da obesidade se você que deu comida. Ou você permitiu que ele comesse e depois você reclama que ele é obeso. Você permitiu. Mas eu não tenho culpa, pastor. Não tem, você tem só responsabilidade e vai pagar por isso. É por isso que, quando eu falo da responsabilidade,
Eu vou te dar um exemplo. Quem conhece a Bíblia, conhece a história de Davi. Só que nessa história tem uma pessoa que ninguém nota, chamada Tamar, uma moça, uma menina pura. Uma menina que não tinha nada a ver com a pataquada de Davi. Uma menina que não tinha nada a ver com a desgraça de Betseba. Só que ela foi estrupada pelo irmão. Ela foi violentada pelo irmão. A culpa foi dela, ela tinha culpa. A culpa era do pai. Você está entendendo? Que quando a iniquidade entra no outro, você paga por ela. Eu vejo mulheres dizendo assim que ela vivendo com um homem que trai, perdoa uma vez, que é lindo, que é maravilhoso, está restaurando, está cuidando do casamento, está tentando, perdoa de novo. Ou então chega para mim e fala, meu pastor, eu não sei o que eu faço. Meu marido tem um amante, eu estou orando pelo... Você precisa ver a live 2, sua oração não vai ser ouvida não. Onde há iniquidade, oração não vem. Então o que eu quero dizer hoje para você? Começa... Você quer mudar a sua situação sexual? Você quer mudar a questão de sexo? Leia cantares. Leia livros sobre isso, sobre o tema. Procure ajuda terapêutica, psicológica. Procure. Evita procurar pastores para resolver problema de sexo. Sério. A maioria não está preparada para falar sobre isso. Procure evitar procurar pastoras, que a maioria tem o mesmo problema que tu. Tem o mesmo problema que você. Tão insatisfeita, não goza, não chega ao orgasmo, não tem prazer, não tem uma vida... Você conhece pela cara. Se a cara é de uma mulher satisfeita, até a cara dela é de alegria. A cara de um homem satisfeito, acorda. Vou trabalhar, eu tô com conta para pagar, eu sei que eu tô ferrado, eu sei que eu preciso de dinheiro, mas ele não tá. Porque ele tá satisfeito. O sexo envolve diretamente o teu emocional. O sexo ajuda na questão da depressão, da ansiedade. Eu não estou dizendo que é cura, mas ajuda. Às vezes você entrou numa ansiedade ou numa depressão, porque nem sexo tem, você nem chega lá. Quando foi a última? Fala a verdade para você e não responda para mim, não. Quando foi a última vez que você teve orgasmo, mulher? Porque a pesquisa diz o seguinte, que 90% das mulheres não tem isso regularmente. Por quê? Porque as mulheres reclamam da qualidade, os homens da quantidade. O homem quer um monte, faz hoje, amanhã, de tarde, de noite. Às vezes ele nem faz tanto, ele só fala que faz. Você está entendendo? Mas aí eu te pergunto, o que está acontecendo com você? Ah, pastor, é que o meu marido só me procura na hora H, só é carinhoso na cama. Você precisa ouvir, você precisa ler meu livro, Aliança de Vida. Lá eu falo sobre isso. Você precisa ler, se você quiser meu livro, eu te digo aqui, eu não cobro nada por live, eu não cobro nada lá no grupo, eu tenho um grupo de comunidade de casamento chamado Academia do Casamento. Por que não é escola? É academia, porque escola ensina, academia treina. Eu quero treinar você a ser uma mulher de Provérbios, eu quero treinar você a ser um homem de Efésios. Eu aprendi, fracassando. Você está pensando que a vida inteira eu fui um bom marido para a pastora Lila? Não, eu não fui um bom pai por muito tempo. Eu não fui um bom marido. Por quê? A minha desculpa é eu não aprendi mesmo. Para lidar com alguém com pornografia é a coisa mais difícil. Você precisa estar preparada. Eu ensino lá no meu livro. O meu livro não é para quem é viciado. Não adianta você pegar um livro de pornografia e entregar. Ah, meu marido vê pornografia. Tá aqui o livro, vai ler. Ele não vai ler, cara. E se ele ler, ele vai falar, eu não sou assim. A pornografia cega como qualquer outra droga. O problema é que o cara que usa cocaína ou usa maconha, ele tem cara de maconheiro. O cara que usa pornografia, ele tem cara de pastor, ele tem cara de médico, ele tem cara de advogado, ele tem cara de cidadão do bem, ele tem cara de homem honesto, ele tem menos de pornografia. Você consegue entender? Mas vamos continuar a falar sobre sexo? Ele começa na forma como você trata o teu cônjuge fora da cama. Você quer ter uma vida sexual prazerosa? Começa a trazer o prazer para fora da cama. Envolve uma série de coisas. Deixa eu te falar para você. Seu marido tem paz para voltar para casa, ele tem desejo. Aliás, você como marido,
Você tem prazer quando vem o seu horário, ou quando você viaja, você fica agoniado. Sabe para mim qual foi o maior sacrifício que eu fiz nos últimos 30 dias? Sexta-feira eu fui para um retiro com a pastora Lila. Cara, o retiro foi maravilhoso, mas sabe qual foi o maior sacrifício que eu fiz no retiro? Dormi 3 noites, não, duas noites separado da pastora. E não era nem por sexo. Era só por querer estar junto, dormir de conchinha. Era só isso. E eu falei isso para ela. Ela falou isso para mim. O prazer é mútuo, tanto ela quanto eu, a gente sente falta de dormir junto. Você viu que não tem nada a ver com sexo, é só dormir. Quando há prazer na vida sexual, há prazer na vida a dois. Se a sua vida tá amarga, se você não vive fora do casamento um prazer, é porque você não tem ele na cama. Se não tem na cama, não tem fora dela. Se você tem uma vida bruta, ai, nós na cama é uma maravilha, mas fora combina. Mentira, é uma mentira que você está contando para você. O sexo ele começa na forma que você trata um ao outro fora da cama. Se fora da cama você é um general ou uma esposa amargurada e espera que o outro adivinhe o que você quer, esperando que o outro melhore para você melhorar, quando o desejo vai surgir? Nunca. Vocês nunca vão ser um casal, porque existe amor. Tem gente que ama e não faz sexo? Tem. Eu amo minha mãe, eu amo meus filhos, eu amo meu irmão, eu amo meu pastor. Amor não tem nada a ver com sexo, gente, pelo amor de Deus. Não tem. Ah, então já que não tem, eu posso sair por aí. Aí é pecado. A palavra, vou repetir para quem está chegando agora. Qualquer tipo de sexo fora do casamento, segundo a Bíblia, é pecado e ponto. E se for com frequência, pode ser transgressão, pode ser pecado e pode ser iniquidade. Sexo é a única coisa que atinge corpo, alma e espírito. Sexo é o único pecado que pode ter transgressão, iniquidade e pecado. É o sexo, é a parte sexual. O problema é que você não tem uma vida conjugal e quer ter sexo. A rotina pesada da família. Eu tenho uma rotina. Eu vou te falar uma coisa para você. Eu e a pastora, a gente sempre teve muito filho em casa. Hoje é pouquinho, hoje a gente só tem 5 dentro de casa. Mas já chegamos a ter 11 filhos dentro de casa. Nós já chegamos a ter num tempo só, numa vez só. Morando com a gente definitivamente. E numa casinha de 3 quartos. Pensa. A gente não tinha privacidade. A gente não tinha, e tinha filho pequeno. A gente sempre teve 2 ou 3 filhos pequenos ao mesmo tempo. Então essa desculpa que você está arrumando, eu não tenho intimidade com meu marido por causa da criança que nasceu. Mentira. Ah, eu não tenho porque minha mulher só vive cuidando da neném. Mentira. É uma mentira que você está contando para você para justificar a tua falta de tesão, a tua falta de atração. Alguma coisa está errada e você não descobriu o quê? De repente ele te maltrata com palavras. De repente ele te trata igual um lixo. E aí à noite vai querer fazer com você. Você não vai fazer. É inconsciente, você não quer. Seu libido vai lá pro chão. Ei, vou dar 2 conselhos. Primeiramente vou dar um conselho pro homem. Para os homens que estão aqui me vendo essa live. Se a sua mulher não se sentir desejada, entenda uma coisa. Não é falar que deseja, ela precisa se sentir desejada. Ela nunca vai se abrir para você sexualmente. Ela nunca vai te entregar. Ela nunca vai te entregar o corpo dela de corpo e alma para você. Uma mulher para relaxar e chegar lá, ela precisa se sentir desejada. Ela precisa se sentir amada. Ela precisa se sentir segura. Ela precisa se sentir protegida. Você consegue entender? Às vezes, uma palavra que você diz de manhã, ela evita de dormir, de ir para a cama com você à noite. Ela vai para a cama para dormir, mas não para transar. Ah, pastor, você falando transar, que seja trepar, transar, o nome, cada um. Ei, você já conversou para saber o tipo que o outro gosta de fazer? Você sabia que tem gente que é carinhoso, tem gente que é mais bruto, e tem gente que gosta de mais selvagem, de mais forte. Tem gente que gosta mais suave, mais carinho, mais atento. Você já conversou? É um assunto polêmico, não é? Por isso que tem coisa que não dá para falar aqui, tem coisa que a gente só pode falar na terapia. Porque se eu começar a falar aqui, eu vou sair do sensual
pro estudo e vai pensar que é erótico, daqui a pouco é pornográfico. Porque eu vou te falar, o sexo entre duas pessoas tem 3 níveis: sensual, erótico e pornográfico. Mas não estou falando de pornografia. Pornografia é você ver o outro, é você envolver outras coisas no meio, mas dentro de vocês dois, entre você e o teu marido, entre você e a tua esposa, você pode ter um sexo sensual, erótico e pornográfico. Não estou falando da pornografia lixo, da pornografia do mundo. Será que você consegue? Teve fases que eu e a Lila, que o cansaço era tanto. A intimidade virava mais do que uma tarefa na lista. E aí nós tivemos que aprender, por ter tantos filhos, nós tivemos que aprender. Cara, se a gente for esperar os filhos crescer para a gente ter intimidade, nós estávamos esperando até hoje, porque eu tenho até hoje filho pequeno dentro de casa. Meu filho mais novo tem 10 anos. E às vezes ele ainda dorme comigo. Você está entendendo? O meu quarto não tem tranca na porta. Tranca tem, mas ele dorme todo dia, sempre aberto. Eu preciso ir lá e fechar para fazer alguma coisa. Eu não tenho vergonha dos meus filhos. Porque não tem condições de ter. Quando a gente tinha tempo, quando a gente tinha dinheiro, a gente saía. Mas quando não tinha, a gente ia, sei lá, dentro do carro, nas quebradas, na praia, na cachoeira. A gente sempre inventou lugares para a gente ficar. O que você está fazendo? Você está arrumando desculpa de filho? Filho não é desculpa. Dos 16 filhos, morou comigo de uma vez só 11. E até hoje eu tenho 5 filhos dentro de casa. Até hoje. 34 anos de casado, meu filho mais novo tem 10 anos. Então significa que se fosse para me ter intimidade com a pastora, eu só teria intimidade. Eu ia começar a ter intimidade agora. Se a desculpa fosse filho. Você está usando o filho como desculpa para seu libido baixo. E o seu libido pode ter caído por problemas de gestação, por problemas do marido, por falta de hormônio. Procura um médico, procura um terapeuta. Você não está certo. Fala, filho. Já são 12h37 e o pai está fazendo uma live. Você consegue me entender? Então nós fomos aprendendo que o sexo é o termômetro do casamento, mas o termômetro do sexo é a intimidade. Se a temperatura está lá embaixo, é porque algo precisa ser ajustado em outras áreas. Por isso que tem 7 chaves, não é só uma chave. São 7. Uma precisa da outra, uma complementa a outra. Você está vendo aqui agora uma live, você está vendo aqui agora uma chave. Eu estou falando de um assunto. Eu poderia ficar aqui 3 horas, 4 horas falando sobre questão sexual. Mas tem outras chaves. Por exemplo, o sexo, não está tendo sexo, pode ser problemas na comunicação. Perdão não colocado. Eu falei sobre perdão lá na chave da oração. Ei, às vezes... Vou te contar uma coisa, a Bíblia diz que nem tua oração Deus escuta se você tiver em problema com o teu cônjuge. E eu te provo na Bíblia isso. Às vezes no tempo de qualidade, tem um vídeo meu, um dos mais assistidos aqui no perfil, que fala sobre tempo de qualidade. Você passa a vida, levanta de manhã cedo, pega condução, chega na empresa, nego te enche a paciência, nego te humilha, você sofre para ganhar uma mixaria no final do mês, de tarde vem para casa, chega em noite cansado, pá, cama. Você nunca tem tempo. Você não tem tempo para namorar. Você não tem tempo para ver uma série. Você não tem tempo para conversar. Você não tem tempo para falar de sonhos, para falar de fantasias. Você não tira um dia. Quando foi a última vez que você foi num retiro? Nós temos na nossa igreja, nós temos 3 retiros, 4 retiros por ano. De 3 dias, 4 por ano. Nós fizemos um hoje, agora dia 14 e 15 de novembro tem outro. E lá nós vamos falar sobre tudo, nós vamos falar sobre espiritual, nós vamos falar sobre familiar, nós vamos falar sobre casamento, nós vamos falar sobre sexo, nós vamos falar sobre intimidade, nós vamos falar sobre dinheiro. Porque é obrigação da igreja te preparar para o mundo. E não é só para o mundo espiritual. Eu falei lá na chave 2 sobre o poder da oração. A palavra de Deus diz que nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Se não alimentar só o espírito é jejum, oração, jejum, oração, jejum, oração, igreja. Você alimentou teu espírito, a tua vida está desgraçada, a tua vida está arrebentada, está entrando em depressão, tu está entrando em ansiedade, seu casamento, porque você só ora e não age. Ei, você não tem culpa, mas você tem responsabilidade.
Você não está tendo responsabilidade com a tua vida. Você não está tendo responsabilidade com a vida dos teus filhos. Você não está tendo responsabilidade com a vida do teu cônjuge. Você não está tendo responsabilidade com a tua vida. Porque se o divórcio vier, não interessa quem errou mais. Se o divórcio vier, teus filhos vão pagar o resto da vida. Você sabia que eu tenho filhos até hoje que os 16 filhos não são desse casamento atual. Desse casamento atual é só 8. Só 8. Sou casado há 34 anos, eu tenho um filho adulto que até hoje tem uma mágoa comigo. Porque eu vou assumir, fui eu que errei. Não foi a mãe deles, foi eu que errei. E eu pago esse preço. Quando você separa, teus filhos pagam o preço o resto da vida. Ah, pastor, é melhor separar do que viver um casamento infeliz. Não, é melhor viver um casamento feliz. Vocês casou odiando um ao outro? Vocês casaram, quando vocês namoravam, eu garanto que a maioria de vocês que casou fizeram sexo antes do casamento. Tenho certeza, sou capaz de apostar que a maioria hoje que estão largando fez sexo antes do casamento. Estou mentindo? Só que agora não faz mais. Aí começa a ficar insuportável. É melhor largar porque eu não sou feliz. Aí você vai casar com outro, vai acontecer a mesma coisa. Tem gente que já está no segundo, no terceiro casamento. Crente! Ei, tem pastor no segundo, terceiro casamento. Tem. Tem irmã do circo de oração que já... Ah, mas era meu marido que não prestava. A culpa é dele, mas a responsabilidade diante de Deus é tua. Ah, então você está falando para viver num casamento amargurado? Não! Não estou. E às vezes o teu casamento nem tem mais conserto. E às vezes o teu casamento não tem mais nem chance. Apesar que para Deus não existe impossível. De repente seu casamento não tem treinamento, não tem live, não tem livro, não tem nada que resolve. Só um milagre de Deus. Mas até para o milagre vir, você precisa estar preparado. Você precisa assumir as responsabilidades. E eu falei isso lá na chave 2. Eu vou falar nas outras chaves também. Você consegue entender? Eu sei que você não está gostando disso. Eu sei que você não está gostando de ouvir sobre isso. Sabe por quê? Porque quando a gente se ofende, é porque serve para nós. Para com essa mania de dizer, esse vídeo quem tinha que ver... era meu marido que tinha que estar no culto para ouvir essa palavra. Não, meu marido tinha que ver esse vídeo. Para mim não, algoritmo, para ele. É para você. Se Deus permitiu que você visse, é para você. Tem alguma coisa aqui que é para você. Tem alguma coisa aqui que o erro é teu. Eu e a Lila, por ter muitos filhos, a gente teve que aprender que muitas vezes é preciso decidir reacender a chama. Mesmo quando não há vontade. Ei, você só vai voltar. Vou te contar um segredo, que não é nem tão segredo assim. Você só vai voltar a ter intimidade com o seu marido quando você começar a fazer sem vontade. Aí as feministas pira. Ei, a palavra diz assim, ó, que o teu corpo é do teu marido, o dele é teu. Não é mais seu. Quando você casa, o teu corpo não é teu. Qual é o corpo que você está dando para ela, para o outro? A vontade, quando não há vontade, é porque tem algo errado. Mas você não vai conseguir ter vontade nem se consertar o errado. Entenda bem, eu não estou dizendo para você viver num casamento fazendo sexo sem vontade o tempo todo. Você não vai aguentar. A gente consegue fingir um dia, consegue fingir 2, consegue fingir um mês, consegue fingir 60 dias, mas a vida inteira ninguém consegue fingir, criatura. Por isso que eu digo o seguinte, tem gente que fala, meu casamento acabou do nada. Do nada? Será que acabou do nada? Eu não acredito nisso. Eu não acredito que nenhum casamento acaba do nada. É impossível um casamento acabar do nada. É impossível alguém trair do nada. De repente ele me traiu. Não. De repente você descobriu. É diferente. De repente ela foi embora com o outro. Não. De repente você descobriu. Mas isso já vinha acontecendo, ó, na tua cara. Como você não tinha culpa, você não ligou para a responsabilidade. Ei, a omissão também é pecado diante de Deus. Entende? Então, e aí sabe o que nós entendemos?
A gente tinha tanto problema. Eu quero que você pense comigo agora. Eu não sei quantos filhos você tem. Eu não sei quantos filhos você tem. Mas eu tinha 11. E dos 11, 6 era pequeno, era uma escadinha. Ah, eu tinha ainda um doente. Um filho especial. Eu tinha no meio dos 11, eu tinha um especial. Que era mudo, surdo, fazia hemodiálise, tinha que ficar internado direto. Então nós tínhamos um probleminha. E a gente era pobre, muito pobre. Eu cheguei a ter 3 empregos, três empregos ao mesmo tempo. Eu trabalhava 18 horas por dia. Quando chegava em casa, dava uma para descansar. Entende? Porque eu não negligenciei meu casamento. Meu casamento talvez dure porque eu e a Lilas, nós podemos ter 1001 defeitos. A gente teve muitos problemas. Mas se tem um problema que nós nunca tivemos, foi negligenciar o casamento e nem a vida sexual. Isso nós não fizemos nem um dia. Às vezes não estava com vontade, mas ia sem vontade mesmo. Para mim é mais difícil, porque o homem, o brinquedinho dele é de armar, né? O da mulher é de abrir. Então a mulher sem vontade é mais fácil. Só que às vezes ela fez comigo sem vontade. Às vezes eu me esforcei para fazer sem vontade. Só que a nossa vida, isso é uma raridade acontecer. Por que a gente faz isso? É para não deixar cair em rotina. Deixa eu te contar uma coisa. Sexo, principalmente para homem, o negocinho dele é um músculo que quanto menos usa, mais atrofia. Mais pequeno fica, mais escondido fica. Quanto menos usar, menos vontade ele vai ter. Você tá fora. Às vezes você fala assim, eu vou fazer amor com meu marido para ele sair na rua. Quanto mais faz, mais quer, criatura. Larga de ser besta. Quanto mais faz, mais quer. Então essa história de, meu marido vai viajar, eu vou dar um chá nele para ele ir sem vontade. É aí que ele vai doido. Os primeiros 3, 4 dias, ele tá subindo parede. Porque quanto menos faz, menos vontade de fazer tem. E eu e a Lila, nós descobrimos que a gente precisava fazer. A gente entendeu que sexo é um momento de adoração a Deus. É bíblico. É bíblico. É um momento de união profunda, de renovação de votos, que foi feito no altar. É ali que vocês se tornam uma só carne. Para começo de conversa, antigamente não tinha nem casamento, gente. Sabe como é que era o casamento antigamente? Vou te contar um exemplo de um casamento que todo mundo conhece. Abraão resolveu mandar buscar a mulher para Isaac. Resolveu mandar buscar a mulher para Isaac. Aí foi lá e buscou a mulher. A Bíblia narra assim, que quando Isaac viu Rebeca, eles foram para o quarto e consumiram ali o casamento. Não teve festa, não teve certidão, não teve nada. Naquela época não tinha, hoje tem, legalmente. Mas naquela época, você sabe o que vai fazer seu casamento? Se seu casamento não tem sexo, não tem casamento. Estão os dois juntos, mas não é casado. E o casamento precisa de renovação de votos cada semana. Eu tenho um hábito aqui comigo que eu falo para a pastora que eu vou amar ela até terça-feira. Por que até terça-feira? E quando eu pergunto para ela, você me ama? Ama até terça-feira. Por que ela só me ama até terça-feira? Porque nós dois tem até terça-feira da semana que vem. Amanhã acaba meu prazo. Terça-feira amanhã, para reconquistar ela de novo. E eu já estou a 1.500, quase 1.600 terça-feira, reconquistando um ou outro. Dizendo assim, vale a pena viver mais uma terça-feira. E nisso já passou de 1.500 terça-feira há muito tempo. São 34 anos, uma terça-feira por semana, 4 terça-feira por mês, 52 terça-feira por ano. E mais de 1.500 terça-feira nesse período. Então, a cereja do bolo do casamento é o desejo sexual, o desejo um pelo outro. Ah, pastor, mas você já tá velho. É claro que com a idade que eu tô, não é mais aquela coisa toda. Às vezes eu recorro a um Tadala. Às vezes, outro dia eu fui ali numa loja de produtos naturais, a mulher fez lá pó de beterraba, de ginseng, de maca peruana. E dane-se, cara. Eu quero, enquanto eu viver, eu quero estar bem. Só que tem mulher que se o cara falar que vai usar Tadala, ela vira o bicho. Por quê? Ah, não me ama mais, não tem mais desejo? Vontade ele tem, cara, ele não tem a força. Às vezes o homem tem vontade. Agora tem um detalhe, não adianta tomar Tadala se você não tem vontade. Consegue entender? Ah, meu marido tá sem vontade, você vai socar a Tadala dele, ele vai dar um infarto. Porque ele não tem vontade. Ele não tem libido.
Você vale para você a mesma coisa. De repente o problema seu, de repente o seu problema é falta de hormônio, é hormonização, de repente o seu problema é uma dor de traição que você carrega, que você vive amargurada, ressentida, magoada. De repente é palavras que ele falou com você a semana inteira, te xingando, te humilhando. Às vezes você não elogia mais ele, às vezes você não diz quem ele é mais. Você consegue entender? Ah, pastor, mas não tem mais desejo. É porque a rotina matou a paixão. Quem mata desejo é rotina. O maior inimigo da vontade é rotina. Se tem rotina, não tem como ter sexo. Por isso que eu mudo demais. Mudei a vida inteira. Agora eu vou parar um pouco, mas já mudei demais. Eu não gosto de rotina. Eu enjoo até da casa que eu moro. Você está entendendo? O desejo é como um músculo. Se não usa, atrofia. Mas só que é preciso nutrir, criar um clima, surpreender, sair do óbvio. Tem mulher que... Vou te falar a verdade, eu já vivi isso. E tenho certeza que a minha mulher também já viveu. Hora que vai pra cama já sabe até a palavra que vai falar, o que vai fazer, quantas bombadas vai dar, que jeito vai fazer, já sabe tudo. Virou uma rotina que você já prevê o que vai acontecer. Aí você vai falar assim, de novo isso? Credo. Você consegue entender? Você vai falar, de novo isso? De novo? É mais do mesmo. Às vezes é, deita, abre, chac, 3 bombadas, a correia escapa. Que graça tem isso? Vamos falar a verdade. Para mulher nenhuma, para o homem até pode ter, porque o homem pensa, a ciência diz que o homem pensa na quantidade. Se o homem fizer isso 2 vezes por dia para ele, homem é fogo, é micro-ondas. Todo homem é assim, não vem falar que não é não, que todo é. Uns se esforça mais, mas na natureza do homem é ser rápido. Para isso que existe uma coisa chamada preliminares. Conhece? Deus abençoe, meu filho. Boa aula. Você consegue entender? Para isso que existe uma coisa chamada preliminares. Ei, a língua tem muito mais poder que a espada. Mulher, fala pro teu marido, ei, não quero espada não, eu quero língua. Homem, para de querer colocar a espada na bainha e usa a língua para saborear a melancia, para saborear a fruta. Cantares, lê Cantares, capítulo 4 e 7, principalmente de Cantares. Vai te ensinar o que é o poder da língua. E não é para falar mal dos outros, não. É para você fazer oral mesmo, para você beijar, para você sentir o gosto dela. Mulher, fala para ele, não, vem sentir meu gosto primeiro para depois você usar a espada. A bainha vai ficar aqui, ela não vai fugir, não. Você consegue entender? Surpreenda ele, mas como? De manhã, faz um bilhetinho. Ah, você é romântico? Eu não sou romântico, mas tem gente que é romântico. Tem gente que é romântico e gosta de amor. Então faz um jantar à luz de velas, de rosa. Eu não dou, porque eu não gosto disso. E a Lila, se eu der um buquê de rosa para ela, vai perguntar quem morreu. Você está vendo que talvez você não conheça a tua esposa. De repente você dá um buquê de flores para a mulher, ela não quer um buquê de flores, talvez uma caixa de bombom. Tem uma aula que eu falo sobre padrões de comportamento. Tem pessoas que são visuais. Então não adianta, mulher, você botar uma fantasia para um cara que é auditivo ou sinestésico. Ele não quer ver, ele quer ouvir. Tem homem auditivo? É raro, mas tem. Eu sou mais visual. Então, para o cara que não é visual, não adianta você botar uma lingerie, não vai colar. Ei, se a sua mulher é auditiva, e a maioria são, não adianta você ficar dando um buquezinho de flor. Não adianta você querer fazer um stripper para ela. O que você precisa? Conversar, para saber o que ela gosta. Aliás, você já devia ter feito isso antes de casar, né? Agora que o casamento gangrenou, para fazer é mais difícil, mas ainda tem chance. Você precisa descobrir o que o teu homem gosta, do que ele gosta de fazer. E faz. Ah, mas eu gosto... Cara, põe uma coisa na sua cabeça. Casamento, se tem uma coisa que não funciona no casamento, e eu vou explicar, porque senão você vai pegar esse corte e vai jogar lá, pastel, feliz, não sei o quê. Então eu vou te falar uma coisa. Se tem uma coisa que não funciona no casamento, é reciprocidade espontânea. É esperar do outro aquilo que você quer. Nunca vai rolar.
Por que que não vai, pastor? Porque sempre para quem faz é muito, para quem recebe é quase nada. Então esse teu esforço, essa luta que você tem para salvar o teu casamento, ai, eu sou uma boa esposa, ai, eu lavo, eu passo, cozinho, eu cuido, eu trabalho, eu sou a mulher, para ele, se o que ele quer não é isso. Eu falei ontem no retiro, uma vez eu dei um carro de presente para a pastora. Cara, ela desdenhou desse carro. Ela não fez nem questão daquilo, tipo assim, nem agradeceu. Eu quase morri do coração. Eu pensei em separar dela na época. Porque eu lutei com todas as minhas forças. Eu não era rico e eu trabalhei igual um louco para comprar aquele carro, um ano. E o dia que eu comprei, ela fez pouco caso. Você sabe quando foi que ela quase me abraçou, me matou de beijo, de abraço e de paixão? O dia que eu falei que eu tinha parado de viajar para ficar com ela em casa. E eu viajando, rodando o mundo, eu comprei um carro para ela. E ela não queria um carro, ela queria presença. Você consegue entender? Você consegue entender ou não? Você consegue entender? E aí você pode não ter culpa disso, mas você tem responsabilidade pelo teu casamento. Mulher, principalmente você. Eu vou arriscar aqui um palpite. 90% das mulheres traídas não tem culpa, mas tem responsabilidades. Facilitou, permitiu, omitiu, ignorou. Desculpa, mulheres. 90% das mulheres que traem, o homem não teve culpa, mas ele teve coparticipação, ele incentivou, ele foi irresponsável, ele vacilou. Você consegue entender o que é culpa e o que é responsabilidade? Você não acha que está na hora de você dizer assim, eu sou responsável pelo meu casamento, eu sou responsável por ele ser feliz, eu sou responsável por ele ser bom, eu sou responsável pelo meu prazer, eu sou responsável pela minha vida sexual, eu sou responsável e eu não admito mais uma vida dessa. Eu não admito ter mais uma vida insonsa, eu não admito mais não ter prazer, eu não admito. O que é que eu vou fazer? Trocar de marido e largar? Não, eu vou chegar para ele e vou bater a realidade, eu vou conversar com ele. Eu vou mandar uma mensagem de segundas intenções. Eu vou mandar uma mensagem para ele bem sensual. Eu vou botar uma foto do nada com alguma coisa que ele gosta. Você consegue entender? Eu vou fazer um elogio sobre algo que você gosta nele. Eu vou te contar um segredo aqui agora. Se tem homem nessa live, você vai dizer pra mim, não precisa nem você confirmar, basta você botar um RS, uma carinha aí, qualquer coisa aí você pode botar, que eu já vou saber se você confirmou ou discordou. Todo homem, até os que tem aquele negocinho pequenininho, gosta quando você fala que é grandão. Ele sabe que você tá mentindo, mas ele gosta. Todo homem que tem grandão ou tem pequenininho, gosta quando você fala assim, é meu número. Eu gosto é do seu. Entende? Consegue entender? Tô mentindo ou Maiadas? Tem homem aqui que tá vendo lá. Olha o tanto de curtida que surgiu aí. Eu tô falando sério. Ele sabe que é mentira. Ei, todo homem quer ouvir depois de 3 minutos. Mesmo que seja um miojo. Ele quer ouvir de vez em quando você falar assim, ó. Ah, foi tão bom. Aí depois. Presta atenção. Presta atenção. Aí depois, você fala assim, hein, da próxima vez eu quero que dure mais um pouquinho, que eu também quero chegar lá, tá? Ah, mas você não disse que foi bom? Foi, mas eu quero melhor. Entende? Tô te dando uma aula de terapia de graça aqui. Mas se você comprar meu livro, você vai saber disso e muito mais. Eu vou te falar uma coisa pra você. Já dizia minha avó, homem com a barriga cheia, o negócio vazio e o ego nas alturas, você faz dele o que você quiser. Mulher, você fala assim, ó, eu não tô justificando, tá? Eu não tô justificando homem traidor não, tá? Que homem traidor é tudo canalha. Qualquer pessoa que trai é canalha, é vagabundo, não vale nada. Você tá entendendo?
Mas eu vou te falar, e você fala assim, poxa, comigo ele nunca fez isso, largou de mim, agora tá lá, casado com outra lá, porque a outra deu o que você não deu. Ponto, acabou. Você tá entendendo? Você consegue entender? Então o que você precisa? Ressignificar a tua vida sexual. Tirar o peso da obrigação. E colocar a responsabilidade da celebração. Sexo é celebrar. Você tem que, para cada vez que você ficar, você tem que soltar foguete, você tem que soltar fogos de artifício, você tem que estar, ele tem que, quando terminar, você tem que fazer assim, ó. Que coisa boa, a vida é bela. É para isso que serve. É para relaxar, não é para estressar. É para você tirar o peso dos problemas. É para quando se levantar, você falar assim, eu vou lá agora aturar de novo aquele patrão. Entendeu por que eu tive 2, 3 empregos? Você sabe por que eu consegui criar, sustentar esse tanto de filho? Sabe por que não... Dificilmente eu cheguei e falei, não, eu vou embora. Sabe por que eu estava no serviço, trabalhando 18 horas por dia, falava, eu quero ir para casa, eu quero comer a comida da Lila, eu quero comer ali. Opa! eu quero abraçar, eu quero beijar, eu quero ter em casa. Porque tinha. Era gostoso, é prazeroso. Deus criou o sexo para ser desfrutado, para trazer alegria, prazer, conexão, para ser um reforço na aliança. Ei, a vida, João 3,16 diz assim, no mundo terás aflições. Só que aflições é fase, não é padrão de vida. Padrão de desgraça não é palavra de Deus, padrão da vida, o padrão do cristão, entenda uma coisa, o padrão do cristão é alegria, é prosperidade, não é riqueza, é prosperidade, é saúde, é felicidade, o resto é fase. Jesus, quando aquele jovem, depois daquele episódio do jovem rico, que ele mandou vender tudo e dar para os pobres, o Pedro perguntou para ele, Jesus, nós já fizemos tudo isso, o que nós ganhamos de te seguir? Jesus falou assim, terá 100 vezes tanto de irmãos, de benefício, de vantagem, com aflições e, por fim, a vida eterna. Padrão de comportamento de um crente é prosperidade, é alegria, é felicidade, é prazer. Mas ele vai ter fases de aflições. No mundo tereis aflições, eu também venci, é o que Jesus fala. Agora a tua vida você não tem aflições, você tem um padrão de desgraça. Seu casamento é uma merda, você não sente prazer, só briga, só confusão, é falta de dinheiro, é só isso que você tem na tua vida. Você não tem nem esperança de melhora. E você vem falar para mim que você segue Cristo, não segue não. Você não segue não. Você está indo lá na igreja, você está lendo de vez em quando a Bíblia, só. Mas porque se você seguisse, a promessa dele terá 100 vezes tanto, muito mais do que a riqueza. 100 vezes tanto do que, pastor? Vai ver do que ele estava falando. Ele estava falando do jovem rico. Do cara que ele pediu para deixar tudo para ficar com ele. E aí Pedro falou, nós já ficamos, nós já deixamos, o que nós ganhamos agora? O que eu vou ganhar? Padrão de felicidade. Padrão de prosperidade, não é riqueza, é prosperidade, é diferente de riqueza. A Bíblia, por toda parte, condena a riqueza. Onde não condena, ela mostra o perigo da riqueza. Mas a prosperidade é dom de Deus. Ah, mas quer dizer que eu não posso ter dinheiro? Quem é próspero não falta dinheiro, criatura. Quem é próspero tem carro, quem é próspero tem um monte de coisa. Falta às vezes para você, Oséias já falou isso, Rogério, há mais de 4.000 anos, meu povo padece por falta de conhecimento. E não é conhecimento de pastor não, é de palavra, é de Bíblia, de ensinamento. O problema é vocês olhar isso aqui só com o olho espiritual. Aqui fala sobre o Espírito, aqui fala sobre Deus, fala sobre o diabo, fala sobre trabalho, fala sobre fazer amigo, aqui fala sobre ter um casamento, aqui fala sobre fazer sexo. Pastor falou que a Bíblia ensina a fazer sexo. Ensina. Tá aqui, eu te provo. Aqui ensina o homem a cagar, moça. Aqui ensina. Que fala para o povo de Israel, vocês não pode fazer aí no meio da cidade, vocês têm que separar lá no fundo, fazer um canto e ir lá fazer suas necessidades lá. Aqui ensina. E você quer usar isso aqui só para dizer, aí você pega, abre no Salmo 91, posta na mesa e fala, tá protegendo a minha casa. Não tá não. O ladrão vem, caga em cima dela e leva tudo embora. Você consegue entender?
Você precisa ver as 7 chaves. Se você gostou dessa chave, tem a chave 1, a chave 2, essa aqui é a chave 3. E amanhã, meio-dia, vai ter a chave 4. Só que o sexo não é para ser vergonhoso. Não é para ter tabu. Não é para ter limite. Não é só para ter filho. É para ser vivido com liberdade, com respeito, com criatividade, com alegria, com paz, com prazer, dentro do casamento. É uma bênção de Deus, não é pecado. Fugir dele dentro do casamento, aí é pecado. Além de pode se tornar uma transgressão, a transgressão pode virar um pecado e de repente vira uma iniquidade. Quando você não faz, você está roubando a alegria do outro. Você está dando brecha para Satanás entrar na tua vida. Se seu casamento está com a intimidade sexual no gelo, é hora de botar fogo no parquinho. É hora de buscar. O conhecimento você já tem. Com o conhecimento você já tem. Agora você precisa só pedir a Deus sabedoria para saber como usar. Aliás, você precisa pedir para Deus agora discernimento para saber qual do conhecimento que eu falei um monte de coisa. O que eu falei é de Deus para você. E aí orar pedindo sabedoria para Ele te ensinar como você vai usar esse conhecimento a seu favor. Você consegue entender? Eu vou te dar toda live, na chave 1, na chave 2, na 3, na 4, na 5 e na 7, eu vou te dar uma missão do casamento por dia. Se você ver as outras lives, você vai ver a missão de hoje. Eu vou te dar hoje 3 missões. Deixa eu ver se é 3 mesmo. Eu anotei aqui 4 missões eu vou te dar. A primeira missão para o teu casamento, para reacender a tua vida sexual. Você vai ler o livro de Provérbios, capítulo 5. E você vai ler o Cantares de Salomão, o capítulo 4 inteiro. Essa é a tua missão. Você quer salvar o teu casamento, você quer salvar a tua intimidade. Nós vamos começar pela Bíblia. Eu vou te dar exercícios e ferramentas, mas a principal dela é a palavra de Deus. Você vai ler agora Provérbios capítulo 5 e Cantares capítulo 4. E você vai pedir para Deus, depois que você lê, para remover todo tabu, todo preconceito, toda ignorância que você tem sobre sexo. Para que Ele traga e te dê discernimento de tudo que foi falado, que está aí, que você ouviu. Se você não ouviu essa live, reveja, pede o link, entra na academia, lá eu posto a live gravada. Lá na academia é um link gratuito que você vai entrar lá dentro do WhatsApp, na academia do casamento. Se você achar que você deve me ajudar, compra meu livro. Se não quiser comprar, não tem problema. A gente continua aqui trazendo conteúdo gratuito para você. Eu vou estar aqui a semana inteira te ajudando. Então, o primeiro ponto, você vai fazer isso. Depois que você ler Provérbios, depois que você ler Provérbios 5 e Cantares 4, os 2 capítulos, depois que você ler, você vai orar a Deus para Ele te dar o discernimento, para Ele te dar sabedoria. Segunda missão do dia. Durante o dia, hoje, não é amanhã, se você é casado. Eu estou no trabalho. Pega o WhatsApp e manda uma mensagem. Faça um elogio sincero para a pessoa que vive com você. Simplesmente diga, não minta. Ele sabe quando... Mentira, elogiar o Bilal dele quando ele é pequeno, você falar que é grande, é na hora, não é depois. Depois a ficha caiu. Depois ele está pensando com a cabeça de cima. Porque enquanto ele está pensando com a cabeça de baixo, ele acredita em qualquer balela. O homem é besta. Homem que pensa com a cabeça de baixo acredita em qualquer pororoca, qualquer porcaria. Então preste bem atenção, você tem que entender um pouco o comportamento. Por isso que eu tenho as outras lives, para te ensinar. Você vai fazer um elogio sincero. Tem algo nesse homem, tem algo nessa mulher que te fez casar. Lembra isso, manda uma mensagem para ele hoje. Algo que você admira, pode ser beleza, pode ser inteligência, pode ser o jeito de cuidar, pode ser o que ele fez por você. Faça um elogio sincero. Um pequeno gesto de carinho. De repente, se ele está aí, do nada, você chega para ele, olha dentro para ele e fala, eu estou com a vontade de te beijar, posso? Me dá um beijo. Mas é um beijo, não é? Bitoquinha se dá em mula lá na minha terra. Não é bitoquinha, é beijo de... É beijo de língua. Comece a construir um clima fora do quarto. Essa é a sua segunda missão. Terceira missão. Não precisa ser hoje, mas durante essa semana, escolha um momento de privacidade. Eu vou te falar uma coisa.
Não é na cama. Nunca trate problemas na cama. Cama não é para problema. A cama do casal só serve para duas coisas. A cama só serve para duas coisas: dormir e descansar e fazer sexo. Só. Qualquer outra coisa que você esteja fazendo na cama não é o lugar dela. Então você chama ele para conversar abertamente sobre a vida sexual de vocês. Ah, pastor, a minha vida tá boa. Será que ele acha a mesma coisa? Não, pastor, minha vida tá boa. Será que a tua mulher acha isso? Lembre-se que a primeira conversa, bem provavelmente, as pessoas tendem a mentir. Ou a falar, não, tem nada a ver. Não, não precisa disso não. Insista. O que te faz gozar? Amor, fala a verdade. Quando foi a última vez que você teve orgasmo? Pergunta para a mulher. Pergunta para ele assim, quando foi a última vez que você chegou no êxtase, que foi além do gozo, que foi algo... Quando foi? Comece a conversar sobre a vida sexual de vocês. Não é para culpar. Não é falar assim, você sabia que o Jenna Michelle faz há muito tempo? Não! Não. Fale sobre medos, sobre desejos, sobre uma fantasia. Fala sobre o que cada um gostaria de experimentar de melhor em respeito. Qual que é a sua vulnerabilidade? De repente você não se abre porque foi abusada quando mais nova ou há algum tempo. Converse sobre isso. 4. Crie um ato de intimidade intencional. Intencional. Decida juntos uma coisa que pode reacender a chama essa semana. Pode ser uma noite, um date em casa, uma mensagem mútua, ou simplesmente um tempo para vocês verem uma série. Ei, eu recomendo uma série que todo casal que precisava ver. Chama-se, tá na Netflix. Chama-se As 4 Estações do Ano. Anotou? Não é uma série cristã, não. Eu não vou te dar spoiler, mas o plot twist dela é que ela é feita de 4 casais casados há muito tempo, que quando você olha assim, é casal acima de qualquer suspeita. Casal que você achava assim, esses aí nunca separa. Assista. Os dois. Chama-se As 4 Estações do Ano. Na Netflix, não ganho nada, não sou garoto propaganda da... Aliás, garoto propaganda, não sou velho propaganda, não sou velho de propaganda da Netflix, mas eu recomendo, assista. Então, dedica um momento junto. Esse é o 4º ponto. Agora, se você quer ir além dessa live, se você acha que teve coisas nessa live que você gostou e que você quer saber mais, eu te recomendo entrar lá no meu grupo, Academia do Casamento. Ou você comprar um dos meus livros. Eu tenho Aliança de Vida, que é um livro, preste bem atenção. O livro Aliança de Vida, ele não é remédio, ele é antídoto. Tem uma diferença entre antídoto e remédio. Certo? Ele vai fazer com que você nunca passe por uma traição. Ele vai te ajudar a evitar, ele é a prevenção. A Aliança de Vida vai prevenir para você nunca ter falta de sexo, para você nunca ter adultério, para você nunca ser chifrado, para você ter um casamento extraordinário. Porque tem coisas que você precisa fazer se você quiser ter. Agora, o Recomece e Conquiste é para quem já foi traído, tem amante, está sofrendo, faliu, está sem dinheiro, se ferrou. É para levantar, é para recomeçar. E vale lembrar que recomeçar não é começar de onde parou. Recomeçar é tudo novo. Tudo. Entende? Então eu quero que, se você gostou, curta, compartilha. Entre lá na comunidade, aqui no Instagram, o link está na bio. Se você quiser entrar no grupo, me pede no privado, é só mandar uma mensagem no meu direct. Eu quero entrar no grupo, eu te mando o link para você entrar. Você está entendendo? E aí você vai fazer isso. Se você quiser comprar o livro também, só me pedir o link. Eu te mando o link, você compra o livro. Tem um detalhe. Se o livro não for a metade do que eu falei, devolve esse trem, eu devolvo o dinheiro para você, ué. Eu não quero enganar ninguém, não. Mas eu te falo, é impossível você ler meu livro de seu casamento não ser um casamento que preste. Ah, pastor, por que você não vai dar mais mentoria? Não, não vou, porque o livro, tudo que eu sei já está dentro do livro. Tudo que eu ia falar para você está lá no livro. Por que você vai pagar 3, 4 mil numa mentoria se o livro está ali por R$49? Ah, mas e se eu tiver dúvida? Entra lá no grupo, eu tiro dúvida, eu explico. Você entendeu?
Você tem alguma pergunta? Eu vou ficar aqui agora para responder pergunta. Você tem alguma dúvida do que eu falei, meu filho? Você tem, minha filha? Hoje o tema foi sexo, né? Para quem está chegando agora, se você tiver... Eu não aceito mais viver uma vida insonsa. Roseli, você está coberta de razão. O que você não pode é dizer, eu não aceito e vou largar do indivíduo. Eu não incentivo separação. Embora eu sei que tem casamento que... Tem casamento que realmente eu não vejo, só do milagre de Deus. Você não pode aceitar, você não pode ser omissa. Como que eu faço? Eu vou resolver. Já teve um momento que eu falei assim, eu não aceito o casamento que eu tenho. Eu não aceito o casamento que eu tenho. Mas eu vou te dizer uma coisa para você, a partir de hoje eu vou mudar. E eu mudei. Amém? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu não sei quem que a Márcia está mandando. Grande bosta, vai capinar um lote. Olha, se você tiver um lote aí para carpir, você podia carpir ele e teu marido, né? Eu acho que aí já ajudava bastante. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Se tem alguma pergunta aqui no Instagram. Eu perdi o interesse pro meu marido depois dele me trair. Isso é a coisa mais normal que tem. Você está machucada, você está magoada. Você tem duas opções, filha. A Bíblia te dá duas opções. Você foi traída. Se você foi traída e ele mostrou arrependimento e você decidiu perdoar, você vai ter que mudar tudo. Não dá para colocar vinho novo em odre velho. Põe isso na tua cabeça. Pastor, meu marido me traiu, eu perdoei ele. Tá, então a partir de agora nós vamos continuar de onde parou. Vai dar errado. Você vai falar isso, você vai viver igual você está falando aqui, filha. Você vai perder o interesse, você vai ter uma vida de merda, você vai ter uma vida ruim. Sabe por quê? Porque você não resolveu um problema. Você não fez um novo começo, você continuou de onde parou. Você só perdoou e continuou a mesma coisa. Provavelmente teu marido continua do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, agindo da mesma maneira. E se brincar, tem até amante. Não estou dizendo que é o caso dele, mas estou dizendo se brincar. Você acha que isso vai dar certo? E é óbvio que uma mulher traída, ou um homem traído, é óbvio que a vida sexual não vai estar bem. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você for para a cama, você vai lembrar do que ele fez. Então eu vou dizer uma coisa para você. A primeira coisa que você tem que fazer é dar um ponto de partida. A primeira coisa que você tem que analisar. Ele quer continuar? Foi uma decisão de vocês dois. Não é vergonha não, filho. Não é vergonha. Se os dois querem recomeçar, mas vocês têm que recomeçar de uma maneira diferente. Não pode ser de onde parou. Não pode ser da mesma forma. Tem que ser totalmente diferente. Sabe por que às vezes as pessoas se separam quando arruma outra é totalmente diferente? Porque ele fez totalmente diferente. Vocês precisam sentar e colocar uma lista. Que a partir de hoje eu não aceito isso, eu não quero isso, eu não faço isso. Ou é isso, ou separa. A Bíblia dá o direito de você divorciar. Consegue entender? Você consegue entender? Se você precisa de ajuda, entra lá no grupo Academia de Casamento. Leia meu livro, ele vai te ensinar a recomeçar passo a passo. Você tem que falar para ele, cara, você quer continuar comigo? Leia esse livro aqui, ó, senão eu vou ter que seguir isso aqui, ó. Eu duvido se você falar, vamos fazer assim, 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 do jeito que tá lá, se vocês não voltam a ter paixão, a ter amor, e se brincar vão viver melhor do que era. Recomece e conquiste o nome do livro. Entendeu? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Uma dúvida, estou separada, mas continuamos conversando. Muito sará, que posso fazer algo? Cara, é impossível. Vocês me pedem um conselho, uma palavra. Digamos assim, vocês tiveram um casamento que levou anos para desgraçar tudo e quer resolver com um conselho, uma palavra. Não vai. Desculpa. Eu recomendo que você entre lá, não precisa comprar meu livro, mas entra pelo menos lá, vê todas as lives que eu estou fazendo, é de graça. Eu fiz a live 1, a live 2, vou fazer a 3 hoje é a 3, vai ter a 4 amanhã, a 5 depois de amanhã, a 6, a 7. Assista essas lives. Eu tenho certeza que vai ter uma resposta para você. Porque não existe uma resposta só, uma que eu não sei realmente qual é o seu problema.
Eu não posso ser irresponsável de falar, faz isso, faz aquilo outro. Eu não sei qual é a tua realidade. E isso não é uma má resposta, minha querida. Me segue, entra na academia, não custa, você entra em tantos grupos. Você perde 2 horas vendo um filme, uma série no Netflix. Assista algo que vai edificar, que vai te ajudar a construir o teu casamento. E eu tenho certeza que vale a pena, sim, vale a pena fazer algo, mas fazer algo que você saiba o que está fazendo. Senão você vai ficar dando murro em ponta de faca e vai ter uma vida amargurada, uma vida triste, uma vida de problemas. Consegue entender? A Elza perguntou, menos para mim que sou esposa dele. Menos o que, Elza? Acho que eu não li. Deixa eu ver se tem aqui outra pergunta sua aqui em cima. Como lidar com o marido que se afastou? Eu tenho a receita para isso lá no Recomece e Conquiste, no Aliança de Vida, fala sobre isso. Você está entendendo? Então o que você tem que fazer? Você tem que seguir, você tem que ter... É questão de diálogo, é questão de intimidade, é questão de estratégia, é questão de palavra, é questão de oração. O problema é que a maioria dos crentes quer resolver todo o problema do casamento com oração. Não vai rolar. Não vai. Simplesmente não vai. A Roseli, eu reconheço que boa parte da culpa é minha. Você já tem 90% da solução, a culpa é sua, então para de ser culpada. Para de querer justificar o teu erro. Você pode não ter... Tem gente que não tem culpa, tem responsabilidade. Já você está dizendo, você é culpada. Então responda, resolva isso. Oi, pastor, eu tenho a Ludmila, pergunta. Paz... Elza, faz amizades com mulheres e se eu reclamar, eu sou sempre errada. Estou extremamente cansado e exausto. Tá aí? Você já sabe o problema, já sabe a causa. E ele diz que você está errada. Você vai aceitar isso até quando? Até que dia você vai ser capacho? Ai, meu filho, eu vou orar. Orar pra quê? Carta na mesa. Checkmate nesse cara. Meu esposo me ignora sempre que eu faço algo que ele não gostou, me bloqueia no celular. Pera um pouquinho. Você não tem um esposo. Ponto. Tá? Você não tem um esposo. Você pode ter um macho que paga as contas ou que vive aí contigo, mas esposo você não tem. Para entrar na academia, me pede o link. Aqui no TikTok, me pede o link. Me pede o link aqui no privado. Se quiser comprar meu livro, tanto no TikTok como no Instagram, tem o link do livro direto. Você vai lá e compra, sem problema nenhum. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas aqui no WhatsApp. No WhatsApp não, no Insta. Qual o nome do livro? Sinara, tem 2, Aliança de Vida e o outro é Recomece e Conquiste. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta para a gente encerrar. Qual o nome? Entrei agora. O nome do que, querida? Franciele está perguntando o nome. Se for da série, é as 7 chaves para destravar o teu casamento. Vamos lá. Analice, eu mesmo magoada com as traições do meu marido, tentei fazer de tudo, não deixei faltar sexo nem carinho, mas ficava procurando motivo para brigar e foi embora morar com a amante. Pois é. A questão aqui tem uma série de coisas aqui, né? Tem uma série de coisas aqui. Não é você... Casamento não funciona eu mudo e o outro continua sem mudar. Você precisava, antes de mudar, você precisa ter uma conversa, você precisa ter diálogo, você precisa conversar, você precisa dispor. Entendeu? Porque senão você vai lutar. Casamento não se luta sozinho, gente. Pelo amor de Deus, para com isso. Para de achar casamento é 2, não é 1. Eu não sou casada comigo mesmo, eu não sou casado comigo mesmo. Eu sou casado com uma mulher que chama Lila Ventura e que tem a vida dela, tem os gostos dela, o prazer dela, as vontades dela, que precisa estar de acordo com a minha. Como que eu vou resolver isso? Reciprocidade combinada. Eu te dou isso se você me der isso. Não, eu não dou, vamos negociar. Não quero negociar, vai pastar. Eu não vou viver com alguém que só eu faço. Entende? Você falou de iniquidade. Cadê? Você falou de iniquidade. Cadê? Onde tá? O negócio que tá mudando aqui. Eu mesmo magoado com as traições do meu marido. Caramba. Eu mesmo magoada com as traições do meu marido, tentei fazer de tudo. Olha aí, você já estava magoada com as traições, você tentou fazer, você não fez. Porque a primeira coisa antes de fazer, você tinha que resolver o problema dessa mágoa. E você vai resolver o problema dessa mágoa com ele, você não vai resolver sozinha. Entende? Você já começou errado. Cheio de grosserias, falou que eu tenho que mudar e não ele. Que fazer, não sei. Se vale a pena lutar ou não. Se ele falou que você tem que mudar, onde? Por quê? Você pediu para ele dizer o porquê que você tem que mudar? De repente ele não está errado, gente. Pelo amor de Deus, não vamos parar de só colocar a culpa no outro.
De repente, entenda, de repente você não tem culpa, você tem responsabilidade. Qual que é a responsabilidade que você negligenciou? Não, pastor, eu não tenho culpa. Cara, você quer largar dele? Se ele te traiu, você tem o direito de largar. Cris, você falou de iniquidade, já participei de ministrações onde trazer para o mundo para dentro dos quatro paredes é pecado. Não, não é pecado, é iniquidade. Entenda uma coisa, Cris. Existe transgressão, pecado e iniquidade. A iniquidade é só iniquidade mesmo, é iniquidade, é iniquidade. É um pecado costumais que Deus destrói. O pecador, o iníquo e quem está perto dele. Isso é um fato, isso é Bíblia. Não sou eu que estou falando. E quando a família do seu marido faz macumba para o nosso casamento não dar certo? Primeira coisa que você tem que fazer é buscar uma quebra de maldição. Eliminar todo esse trabalho de macumba, de feitiçaria, de tudo que fez contigo. E depois vazar de perto dessa família. Pronto. Deixa eu ver aqui. Quero o link do WhatsApp. Ô filha, me pede. A Ana Laura tá me pedindo o link. Eu não posso passar por aqui. Alguém pode, se tem alguém dos meus filhos aqui, passa para mim, porque eu não sei. Eu não tenho como pegar aqui de copiar, eu não sei fazer isso aqui em live. Recomendo que você vai aqui no meu perfil e me pede no privado. Pastor, manda o link do grupo. Aí eu mando o link do grupo. Minha mãe implica muito com minha esposa. Sai fora da mãe. Quem é prioridade na tua vida? Tua esposa ou tua mãe? Quem é que vai passar? Quem é que tem chance de passar o resto da vida com você? A tua esposa ou tua mãe? Ei, se você falar que é tua mãe, porque mãe é só uma, você não sabe o que é casamento. Casamento é para sempre. Casamento é pro resto da vida. Casamento não é para agora. Casamento não é um momento